Bom dia a todos. Hoje é 1º de junho de 2025. Hoje é terça-feira. Agora, nesse exato momento, é 3h58 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Hoje eu vou só ler a mensagem. Hoje eu não vou orar, tá, gente? Até porque tá muito cedo. Eu não posso orar não, porque a minha esposa tem que dormir e eu falo um pouco alto. Se eu ligar aqui também o hino. Então, nesse momento, eu vou só ler, né? Ontem eu só fiz a leitura. Eu tô lendo O Éden de Satanás. Eu li ontem, do 1º até o 11. Eu estou na página 12. Essa aqui é a continuidade da leitura de ontem. Então, eu vou continuar a ler, sabe? Vou só ler, não vou orar não dessa vez, por causa do horário, tá muito cedo. E a minha esposa precisa dormir, e eu não falo muito baixo não, eu falo alto, tá, gente? Senão incomoda ela. Então eu vou começar a leitura. Sem mais delongas, vamos lá. A respeito, portanto, ou eles olham para ela, ou não olham. Vejam, eles não querem vê-la, porque eles já se venderam sua primogenitura para alguma organização, agora, alguma denominação para tentar, com sua primogenitura, chega ao céu, com base com alguma religião, organização, sendo que Satanás é o cabeça de tudo isso. Deus nunca teve uma religião organizada, nunca. Eles se vendem a isso, onde eles, em um grupo de homens, interpretam a palavra e dizem que ela significa isso e aquilo. Deus não precisa de intérprete. Ele faz sua própria interpretação. Não precisa que ninguém lhe diga como fazê-lo. Eles se rebelam e eles dizem como faria, e é assim que ele deve cumprir sua palavra. Para ele disse: esses sinais seguirão aos que creem. Ele quis dizer exatamente isso. O que quer que ele tenha dito que aconteceria, que ele disse que sucederia nesses últimos dias, que faria certas coisas. Ele o fez. Ele não tem que perguntar a ninguém se esta está na hora ou não. Ele sabe qual é a boa e qual é o plano. Pois bem, Satanás, esse enganador, conforme mencionado em Mateus 24, com tanto engano, agora constantemente, que por meio de seus genes evangélicos de conhecimento, melhor educação, ética superior, civilização e assim por diante. Enganou as pessoas que querem servir a Deus para que creiam
em sua mentira. Eva não queria fazer aquilo, mas ele lhe mostrou que havia mais sabedoria nisso. Ela não sabia, ela queria saber, ela não entendia, mas queria entender. E Deus lhe disse para que não tentar entender. Como posso entender qualquer dessas coisas? Não posso entendê-las. Eu creio nelas. Não tenho que entendê-las. Deus é fé e não entendimento. Não entendimento. Nós somente cremos no que ele disse. Muitas vezes, bom dia para todo mundo. Muitas vezes as pessoas querem entender as coisas de Deus. E mesmo as pessoas tão elevadas a Deus, um cristão, muitas vezes as coisas de Deus a gente não entende. E as pessoas só querem entender. Isso é o errado do ser humano. Por quê? Você não tem que querer entender tudo. Nem tudo é para você entender. Você tem que ter fé. Se você tem fé em Deus, deixa que as outras coisas que você não entende, Deus possa pelo menos confortar seu coração. E o problema de Eva foi esse, de querer entender tudo. E muitas vezes hoje em dia, as pessoas para chegar a Deus, elas querem entender tudo. Você não precisa entender tudo não, você tem que ter um desejo no seu coração de querer que Deus fala com você, mesmo que você não entenda. Então, vou continuar. Assim sendo, compare o Éden de Deus com de Satanás agora. Depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra de Deus prometida para a era, vamos compará-lo agora e ver onde chamamos, como ele fez com a igreja no tempo de Cristo e Jesus, tentando impedir que os filhos leais de Deus conhecessem a verdade. Isso é Deus. Deus colocou seus filhos aqui, seus atributos, para terem conhecimento com ele, ou ouvir sua palavra. E se seu pai lhe dissesse, e você fosse um filho leal a seu pai, e ele lhe dissesse, filho, não vá matar naquela água ali, não vai nadar naquela água ali, porque há jacarés naquela água. E um indivíduo vem e diz, certamente, uma água tão bonita como aquela, não há jacarés lá. Vocês estão entendendo aqui o que ele quis dizer, gente? Ele quis dizer, eu vou continuar aqui. Ele quis dizer uma comparação com a queda de Eva. Vou dar um exemplo para vocês. Deus veio a Eva e falou com Eva assim, Eva, daquele fruto do bem e do mal você não pode comer, porque se você comer, você morrerás. Todas as outras árvores, outras frutas você pode comer, menos aquela do bem e do mal. Aí vem o inimigo, que é Satanás, a serpente. O que ela fez? Ela falou a mesma coisa que ele está dando um exemplo aqui do jacaré. Satanás chegou a Eva e falou assim, não, Eva, daquela semente do bem e do mal, se você comer ela, com certeza você não vai morrer. Deus disse que ela ia morrer, mas a serpente Satanás disse que não ia morrer. Ele inverteu a fala de Deus. E aí a Eva foi e deu ouvido e caiu naquilo. Por que ela deu ouvido? Porque ela queria ter mais conhecimento. E muitas vezes
As pessoas de Deus, ela não precisa querer ter mais conhecimento. Ela precisa apenas ficar com a palavra de Deus. E aí ela deu ouvido. E aqui ele está falando a mesma coisa. Ele está falando que se seu pai falar com você assim, filho, não entra naquela água, não vai nadar naquela água, porque lá tem jacaré. E se vier o inimigo, como fez com Eva, e falar para o seu filho assim, não, aquela água ali é muito limpa, ali com certeza não tem jacaré. É a mesma coisa que aconteceu com Eva lá. Eu vou continuar a leitura, não li, mas eu creio que seja isso, tá? Então, filho, não vá nadar naquela água ali, porque já há jacarés naquela água. E um indivíduo vem e diz, certamente, uma água tão bonita como aquela, não há jacarés lá. Agora, a quem você vai dar ouvidos? Tá entendendo, gente? Você vai dar ouvido a seu pai que te criou, que te colocou no Éden, no caso de Eva, que falou, Eva, não come daquela fruta do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Tudo começou ali. Ela deu ouvido ao inimigo que nem era parente dela. E aqui, na outra hipótese aqui que estão colocando, seu pai fala para você, filho, não entra naquela água, não nada naquela água porque tem jacaré. Aí vem o inimigo e fala, não, você pode entrar naquela água tá tão limpa, não tem jacaré lá não, você pode entrar lá. É a mesma coisa. E muitas vezes, gente, as pessoas escutam as pessoas de fora e não escutam o homem de Deus. Dá ouvido a pessoa lá de fora e o homem de Deus fala com você, não faz isso não, não faz isso não, isso vai fazer mal para você. Mas não, você escuta a pessoa de fora e não escuta o homem de Deus. Então vamos continuar. Agora, a quem você vai dar ouvido? Se você for um filho genuíno, você ouve seu pai. Tá vendo? E um genuíno filho, o filho é de Deus, toma a palavra de Deus em primeiro lugar. Não importa o que outros digam, eles tomam a palavra de Deus em primeiro lugar, havendo na taça, e eles crerem. Isso que importa, tá vendo? Tendo fé em toda a sua palavra, suas sementes trouxeram um edre de santidade, amor e vida eterna. Isso é o que o edre de Deus produz, santidade. E produz um edre de santidade, amor, compreensão, perfeição e vida eterna. É isso que Deus está plantando, sua palavra, sua semente, é o que sua igreja será no final, será a mesma coisa. Deus tem um plano muito grande para a gente. Observe, aqui está um pensamento, não se esqueça disso, falarei sobre isso em outro momento, ou em outra mensagem, mas vocês sabem, Deus disse que cada semente produza segundo sua espécie. Aqui, cabe muito bem aqui, ó, cada semente produza segundo a sua espécie. Se cada semente produz segundo a sua espécie, não adianta se você falar com uma pessoa que não é de Deus para ela não fazer aquilo, ela vai fazer. Agora, se a sua semente for uma semente de Deus, se você falar com ela assim, não faça isso, ela não vai fazer, porque ela vai entender que aquilo dali vai fazer mal para ela. É muito simples isso. Esse é o mandamento de Deus agora, de que
adianta qualquer pregador ou qualquer outra pessoa tentar fazer com que sua palavra diga algo diferente. Bem, cada palavra de Deus é uma semente. Jesus disse isso. Uma semente que um semeador semeia, portanto, se Marcos 16 é a palavra de Deus, produzirá segundo a sua espécie. Se Malaquias 4 é a palavra de Deus, produzirá segundo a sua espécie. E qualquer outra promessa deve-se produzir segundo a sua espécie. Eu estou lendo devagar abaixo por causa do horário. A minha esposa está do lado de lá e eu não quero acordar ela. Eu não posso correr, eu tenho que ir devagar, tá, gente? Vocês veem Satanás aqui disfarçado. Ele está tentando dizer, não é assim? Vocês entendem? Veja, Satanás diz, isso não é para esse dia, foi para outro tempo. Nem quer dizer isso. Muitas vezes a gente fala com a pessoa assim, se você é filho ou filha de Deus, vocês têm que comportar como filhos e filhas de Deus. Deus disse que uma mulher cristã, um homem cristão, deve comportar como um homem e uma mulher deve comportar como mulher. Você que é cristã não deveria cortar seu cabelo, você deveria colocar uma roupa mais propícia para ir à casa de Deus. Aí as pessoas vão e dizem assim, mas isso foi naquele tempo, isso é passado, naquele tempo sim, hoje não precisa disso não. Então é a mesma coisa que está falando aqui. Você vem, Satanás aqui, disfarçado, ele está tentando dizer, não é assim. Não é assim, foi naquele tempo. Você entende? Veja, Satanás diz, isso não é para esse dia. Foi naquele tempo antigo. Foi para outro tempo. Não quer dizer isso. As pessoas sempre vão falar isso, porque elas não querem escutar as coisas de Deus. Isso não, é para esse dia, foi para outro tempo, nem quer dizer isso. Cada semente deve produzir segundo a sua espécie. Não adianta você falar para uma pessoa que não é de Deus, ela sempre vai falar, não é para esse tempo, é para o outro dia. Foi assim que Deus estabeleceu o seu Éden, correto. E aqui está, é assim que Deus estabelece sua igreja, cada palavra segundo a sua espécie. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, Satanás tomará alguma outra coisa, mas Deus disse, cada semente segundo sua espécie. Então, se você falar com o Filho de Deus, ele vai aceitar a palavra de Deus. Mas, se você falar com um filho que não é de Deus, ele vai falar que é para outro tempo, que não precisa disso. Se a promessa diz, esses sinais seguirão aos que creem, mas a igreja diz, junte-se à igreja, recite o credo, conheça o catequismo. Não existe tais coisas em toda a Bíblia, mas Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegares em serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.
Quem é o homem para negar isso? Vem. Então, pode acontecer que um homem de Deus pode tomar alguma coisa que não faz bem ele e não ter dano algum. Cada semente produzirá segundo a sua espécie. E se você é uma semente de Deus, um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus é semeada em você. Então tudo que Deus semear em você, você vai aceitar, porque você é uma semente de Deus. Vê? Então, quando você ouve a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. Um estranho, eles não seguirão. Então, compreendo. Um estranho, eles não compreenderão. Então quer dizer que quando Eva escutou um estranho no jardim do Éden, ela não deveria escutar ele, porque ele era um estranho, né? Por isso que tem hora que os pais falam assim, filho, quando chegar um estranho para você, te oferecer alguma coisa e tal, você não deve aceitar coisa de estranho. E muitas vezes os pais têm razão mesmo. A gente tem que desconfiar de estranho. A gente não sabe quem está ali por trás daquilo. Mesmo ele com a carinha boa, querendo fazer coisa bem para você. Então, não dá ouvido a um estranho. Então, até aí dá para vocês entenderem. Minha voz, um estranho, eles não seguirão. Estão compreendendo? Então, cada semente produz segundo a sua própria espécie. Agora, vemos que toda semente produz segundo a sua espécie. E não havia morte naquele Éden, não havia morte de novo no Éden. Vem, não havia nada além de santidade, pureza e vida eterna. Agora, pela incredulidade em toda a palavra de Deus, foi introduzida a semente da impiedade no Éden de Satanás. Estamos agora entrando no lugar onde Satanás está tomando o trono com anticristo em um Éden dessa terra, um Éden de pecado, religião, pervertidade. Ele não começou dizendo, eu sou Satanás. Não, ele não vai te falar isso. Eu sou o grande anjo. Não, não foi com isso, mas por perverter a palavra de Deus. E foi assim que ele trouxe seu reino em cada era. E agora, nessa grande era de engano, está pronto para tomar seu trono. Junto ao seu povo, ele construiu para si mesmo um Éden intelectual, erudito e científico, correto, pregadores científicos, igrejas científicas, teologia, ciência, tudo é científico, tudo está baseado no conhecimento. A igreja inteira está construída sobre o conhecimento. Ela não foi construída sobre a fé. Tem uma mensagem que eu gosto muito dela. Ela fala a sabedoria e a fé versus fé. Muitas vezes as pessoas querem sabedoria e esquece da fé. A fé é mais elevada do que a sabedoria, porque muitas vezes as pessoas só querem saber as coisas. Você tem que provar para ela que aquilo é aquilo, tal, tal. Mas a fé não. A fé você não precisa ver. Se você tiver fé suficiente, você é curado. Se você tiver fé que você vai conseguir prosperar, conseguir fazer alguma coisa para o seu bem, você consegue. Mas você não precisa ver. E a sabedoria não. Tudo você tem que estar provando para a pessoa. Uma vez
fui realizar uma reunião na igreja de um homem. Era um grande auditório no oeste, um bom homem, e ele negava essas coisas de que estava falando, mas ainda assim eu gostei dele. Um bom homem, um ancião. Quando sua congregação saiu, acomodava cerca de 6.000 pessoas, centenas. Quando sua congregação saiu, no culto da tarde, umas 1.500 pessoas. Eram todos intelectuais, muito bem vestidos. Eu me sentei ali e os observei. Ele pregou um sermão muito bom. Então, pergunto se alguém queria aceitar Cristo, que levantasse a mão. E ninguém levantou a mão. E, finalmente, uma mulher levantou a mão. Ele disse: muito bem, agora você é uma cristã, e a preparou para o batismo. E então, quando saiu, dedicou um bebê, beijou o pequeno bebê e fez uma oração por ele e despediu a audiência. Quando sua congregação saiu, todos eram pessoas finas, estudadas e instruídas. Então eu estava de pé na lateral para apertar a mão do homem e desejar-lhe que Deus o acompanhasse enquanto ele saía. Vem cá. Enquanto ele saía. E quando saía aqui, vinha meu povo. E eles não puderam deixá-los entrar enquanto o grupo dele estivesse ali. Ali vinha uns meus em cadeiras de rodas, camas, camisa de forças, loucos e tudo mais. Vê a diferença? É isso que estou falando. Veja, está vendo? É algo diferente. Quando por conhecimento científico, você pode fazer um evangelho de conhecimento, que aquele que crê em Jesus Cristo não será condenado. Porém, esses sinais seguirão aos que creem. Vejam, ele falha com colocar isso ali. Ele creu em Jesus Cristo. Ela é salva. Se esses sinais seguirem ao que crê, e aquele que ouve as minhas palavras não apenas faz algo, não somente ouve com seus ouvidos, mas a compreende. Qualquer um pode ouvir. Uma prostituta pode ouvi-la e continuar sendo uma prostituta. Veja, um bêbado pode ouvi-la, um mentiroso pode ouvi-la e continuar sendo um mentiroso, mas aquele que compreende minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Aí está, vem, e ninguém pode falá-lo à mão, a não ser que Deus o tenha preordenado. Jesus disse: ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga, e todo o que o meu Pai deu virá a mim. Nem tudo isso é soberania e presciência de Deus. Ele vive só
não há ninguém que lhe diga o que fazer. Agora, por incredulidade em não tomar toda a palavra de Deus, foi trazida uma semente de incredulidade profana, pecaminosa, de ódio e de morte eterna, nesta era pecaminosa e intelectual da igreja. Ora, vocês compreendem? Esse dia, quando o mundo inteiro é religioso, sabiam disso? O mundo inteiro é religioso. E nesta era religiosa, grandes igrejas em cada esquina, tudo termina com Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo, na Bíblia, correto? E nesses seminários intelectuais e teológicos que têm produzido uma pessoa intelectual que foi treinada em como falar, o que fazer, como controlar suas emoções e tudo mais, como psicologia, e 3 a 4 anos por saber como lidar com a mente do homem. O Espírito de Deus não é algo que você aprende, é algo que é predestinado em você pela mão do Deus Todo-Poderoso. Suas experiências não podem ser aprendidas ou ensinadas a você. Elas são predestinadas pela mão de Deus e pela presciência de Deus em você. Isso é certo. Agora, isso produziu esse grande Éden, no qual vivem agora, um Éden da igreja do mundo. Todas elas estão se unindo agora no grande concílio ecumênico e vão ter a igreja mundial toda sobre uma cabeça, onde Satanás será introduzido exatamente, e a última chamada está saindo para chamar a noiva antes que ela entre nisso, porque uma vez nisso ela terá tomado a marca da besta e perdida, ela nunca sairá disso. Por isso se diz: sai do meio deles, povo meu, antes que entre nisso. Veja, saia do meio deles e separai-vos. Agora, ódio e morte e separação eterna de Deus nesse Éden, concupiscência, imundice, perversão, como ao semear a semente errada. Isso me faz lembrar da vida que tive antes mesmo de conhecer o povo pentecostal, daquele homem indo pelo mundo vestido de branco. Vocês já me ouviram contar isso muitas vezes. E um veio atrás dele, semeando sementes de discórdia, mas ele conquistou completamente uma Eva, o jardim do Éden, pelo desejo de Eva, pelo pecado, o desejo de Eva pelo pecado. Então, se Eva desejou o conhecimento, isso era pecado. E quando desejamos o conhecimento, queremos um PhD, LLD e pecado. Fazer isso são afirmações fortes, mas é a verdade. Não importa que forte seja, é toda a verdade. Vem desejar o conhecimento, entendimento,
mas não ter fé é pecado. O pobre é que hoje em dia não tentamos estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos tentando estabelecer a nós mesmos, mas a igreja estão tentando estabelecer a doutrina da igreja no coração das pessoas. Fomos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. Paulo disse: não vim a vós com palavras persuasivas de homem, para que a vossa fé não descanse no conhecimento dos homens, mas vim a vós com poder, com manifestações do Espírito Santo, para que a vossa fé descanse em Deus. Aí está. O homem não deve estabelecer a si próprio. Encontraremos isso é só Deus fazer algo por uma pessoa e enviar ao campo. Você vê todo homem tentando imitá-lo. Veja, eles estão tentando estabelecer a si próprio. Cada homem, eu disse isso, minha denominação, isso, estabelecendo a si próprio o que estamos pregando, a nós mesmos, o reino de Deus, estabelecer a palavra de Deus, tirar a incredulidade e estabelecer o reino de Deus no coração do homem. O reino de Deus não pode ser estabelecido no coração de um homem, a menos que Deus tenha feito esse homem desse modo. Ele não pode ser estabelecido em ele. Lembra-se, a parte enganosa é que esse homem pensa que está certo. Veja, há caminho que ao homem parece direito. Todo ser intelectual parece certo. Como eu lhe disse alguns domingos atrás, quando fiquei ao lado da minha bebê que estava morrendo, e Satanás estava ali, e disse: lá está seu papai, que morreu em seus braços. Outra noite, lá está a sua esposa, deitada no necrotério, e aqui está sua bebê, morrendo. Você lhe pediu para lhe responder, e ele desceu uma cortina sobre você. Agora, ainda assim, ele é um Deus bom, e ainda assim você dizia que ele era um curador, e você que está se posicionando pelo que diz ser certo, você está errado. Todo o raciocínio, toda a faculdade mental tinha que concordar que aquilo estava certo. E nesse ponto ele estava certo. Então, ele estava certo quando disse a Eva: vossos olhos serão abertos e sabereis o certo e o errado. E sabereis como Deus, dessa forma, sabendo o certo e o errado, porque Deus ainda não lhes havia dado a conhecer que estavam nus. Então, eles souberam que o conhecimento, o certo e o errado, e eles estavam certos, mas vejam, era contrário à palavra de Deus, e assim fazem os ministros
em seminários, aprende teologias feitas pelo homem, pelo parecer certo. Pode ser um bom entendimento de coisas, mas está errado. Mas não temos que entender. Cremos porque Deus disse que é assim, e assim encerra de vez toda a questão. Essa é a maneira de crer. Como Eva desejou ter o PhD, bem, como ela desejou ser mais inteligente do que era. Por isso que ela entendeu que ela estava nu, ela e Adão. Por isso que elas tiveram que arrumar uma figueira para esconder, porque elas não sabiam que elas estavam nu. Observe como são parecidos o homem e sua esposa. Agora note, homem e mulher, ambos nus no jardim do Éden. O Éden de Deus, agora vou encerrar. Eu disse que ia retê-los só por alguns minutos. Observem agora. Concluindo, comparem agora. Então, parecidos eram aquele homem e sua esposa, ambos no Éden de Deus, sem nada de roupa, e não sabia. Por que não sabia? Porque estavam velados da nudez em seus sentidos pelo véu santo do Espírito Santo. Eles podiam olhar para o outro e não sabiam que estavam nus. Estavam velados com o Espírito Santo de santidade. Estavam velados. E o véu de Deus ainda hoje pode se olhar e não cobiçar. Viram a cabeça? É um véu santo. Vem um véu santo. Deus tinha seus olhos, ambos estavam. Uma era homem e o outro era mulher. Um era homem e o outro era mulher. E não sabiam que estavam nus, porque a santidade de Deus mantinha seus olhos velados. Note, Deus ocultou ocultou suas consciências do pecado pelo véu santo. Gostaria que tivesse tempo para refletir sobre isso por alguns minutos. Vejam aqui, pois aquele que adora uma vez foi purificado. Hebreus, o adorar uma vez purificado não tem mais consciência de pecado. O pecado saiu dele. Ouve o irmão Neville dizer nesta manhã: alguém pode ter lhe perguntado por que eu não pregava sobre o Espírito Santo? Porque eu não sabia isso. Aqui está o Espírito Santo, é a ação em você, é uma vida, não uma emoção, não algum tipo de evidência carnal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus estabelecida em seu coração para vivificar cada palavra desta era, correto? Observe o Espírito Santo em ação, não tendo em demonstração, mas em ação. O que ele fez de acordo com a palavra? Observem agora o Espírito Santo, Satanás, não, de santa palavra de Deus, tinha um homem e uma mulher nus e não sabiam quanto linda a vida da palavra, a semente, a palavra. Deus disse à mulher: não, há uma árvore no meio do jardim, e no meio do jardim está
essa árvore, nem tomeis nela, nem toqueis nela, pois no dia em que dela comerdes, nesses dias morrerás. Eles estavam santamente velados dela, não sabiam nada sobre ela, não se atreviam a tocá-la. Eles estavam velados pela santidade, eles estavam seguros no pavilhão de Deus, estavam vivos, não havia morte à sua volta. Aleluia! Eles tinham amor perfeito um pelo outro e a vida perfeita para sempre. Eles tinham amor perfeito, compreensão perfeita do amor de Deus, tinham a palavra de Deus e aguardavam, estavam vivos e seguros no Éden de Deus, sem nada de morte por ali. Então Satanás conseguiu que Eva ouvisse seu evangelho. De teologia, o evangelho do conhecimento, maior escolaridade, maior ética, maior civilização, maior instrução e assim por diante. Então, quando ele conseguiu que ela parasse e ouvisse um minuto seu arrazoamento, os quais somos ordenados a rejeitar, quando ele conseguiu que ela os ouvisse. Agora, olhe aqui, a igreja é tal e tal, foi estabelecida há quanto tempo, somos uma das igrejas mais antigas do país, o prefeito da cidade vai ali, não importa o que seja, se é contra a palavra de Deus, seja contra isso, esse é seu inimigo, qualquer coisa que seja contra a palavra é seu inimigo, tudo que seja pela palavra é seu irmão e para parte de você. Observe, ela tirou o véu santo para ver o que realmente era o sexo. Compare isso, o que em realidade a consciência faria. Ela tirou o véu de seus olhos e coisas santas de Deus havia colocado sobre seus olhos. Ela queria conhecimento, saber do que se tratava. Então, ela tirou o véu para ver do que se tratava. Ela deu ouvido ao diabo e viu a situação em que ele a colocou. Fizeram o mesmo em todas as eras seguintes, sempre tomando o lado intelectual. E agora edificaram um reino de Satanás, conhecimento, sua semente que ele havia semeado, e tomaram o mundo, um Éden de morte. E agora, note, veja, Apocalipse 3, a era da igreja de Laodiceia. Pense nisso, bem, observe, ela, Eva, é a rainha de Satanás. Veja, Satanás, a serpente chegou a Eva antes que Adão chegasse a ela. Bem, isso mesmo. Então, ele não a enganou. Veja, então Satanás, a serpente, foi o marido de Eva antes de Adão conhecê-la. Veja, ele a enganou. A Bíblia diz que ele a enganou. Então ela soube que estava nua. Vem, agora veja.
A Eva da igreja de Laodiceia, ela, Eva, está sentada com a rainha de Satanás. Ela é rica e bens mundanas, cega, nua, novamente, e não sabe, assim como foi no Éden de Deus, mas agora, não porque o véu santo esteja sobre seu rosto, mas o véu da consciência, assim ela tirou o véu santo de Deus e colocou um véu de conhecimento para consciência, e agora ela tem um véu de consciência que a deixa cega para o fato disso ser pecado. Ela está nua na rua e não sabe, ela é uma prostituta na rua. Mulheres com esses shorts são prostitutas aos olhos de Deus e não sabem. Observe, tome vossas mulheres agora, se querem ver em que condição a igreja está. Observe a forma como as mulheres estão agindo. Ela sempre representa a igreja no Éden de Satanás, de pecado, incredulidade, uma perversão religiosa, um reino pervertido. Em vez de tomar a palavra de Deus, eles têm tomado o aprendizado intelectual do homem. Em vez de tomar a igreja, tem tomado a organização. Estão trazendo-a a uma grande cabeça. Agora, observe, pervertidade da inocência. Não perca isso agora. A igreja tem estado com esse véu de consciência. Observe o que isso fez com ela. Isso a perverte da inocência para o conhecimento. Vem o véu santo. Ela era inocente, como o véu da consciência. Ela tem conhecimento, ela sabe que isso é agradável, ela sabe que isso faz. Veja, é um fruto, uma árvore desejável para dar conhecimento. Vem, ela é pervertida da inocência para o conhecimento, da santidade para a imundície e consciência, e da vida para a morte. Esse reino tem que morrer, esse reino morrerá. Ó Deus do céu, o destruirá da face da terra. Observe, nessa perversão, tornou-se de um homem para uma mulher, e de uma mulher para um homem, e não sabe, um produto muito bom do Éden, de Satanás. Se você observar as ruas hoje, em nossos povos modernos, observe, foi Eva que Satanás usou para fazer Adão pecar através do poder do desejo dela. Agora é o mesmo, fazendo a mesma coisa hoje. Observe, cabelo curto, face pintada, vestida sexualmente. Veja, ela faz isso e não sabe que cada uma dessas coisas é contrária à palavra de Deus. Cortar o cabelo faz dela uma mulher desonrosa, uma prostituta. Usar shorts e colocar em desgraça, colocar vestidos sensuais, faz dela uma prostituta. E ela não sabe, não por causa da santidade de Deus, mas pela consciência
de Satanás. Ela faz com que seu Adão a cobisse. Ela tirou as roupas com as quais Deus a vestiu, ela no Éden, para sua jornada através desse deserto. Ela as tirou, ela se despediu. Quando Deus a enviou toda em peles, ela começou a se despir um pouco a cada vez. Agora ela está de volta como estava no princípio. Agora ela tem seu Adão usando suas roupas íntimas, um homem vestindo esses shortinhos, parecendo feminado, e sair por aí. Eu não acho que acha muito de homem nele. Ele é o maior afeminado que eu conheço. Vem, ela tem feito com que seu Adão pervertido atue como ela, usando as roupas íntimas dela. Ela viu o que pode fazê-la quando tirou todas as roupas, exceto as de baixo. Esses são os shorts, claro. Essas são roupas íntimas da mulher. E agora aqui está seu Adão usando-as, o que, de acordo com a palavra original de Deus, é uma abominação para uma mulher vestir uma roupa que pertence ao homem, e um homem vestir uma roupa que pertence à mulher, segundo a palavra original. Pense nisso. Pois bem, ele agora usa as franjas dela também. Ele as penteia para baixo e faz cachos. Uma das coisas mais repugnantes que já vi em minha vida é a de alguns desses garotos aqui fora hoje, com as franjas penteadas assim, e cabelos coloridos e branqueados, com algum tipo de água oxigenada, e descoloram o cabelo e o enrolam, e cachos fazem franjas, seu grande efeminado. Isso é uma coisa horrível de se dizer de um púlpito, mas o julgamento começa pela sua casa de Deus. Você nem sequer sabe se é homem ou mulher, e sei que vosso exército dos Estados Unidos logo estará usando short. Isso mesmo, está vendo qual é a perversão? São roupas de mulheres usando suas franjas. Pessoal, vou ter que ir no banheiro ali, que eu não estou aguentando não. Vocês esperam só um pouquinho, hein? Vou ter que ir no banheiro ali rapidinho. Eu não dou conta não.
Vai dar 1 hora aqui, né, gente? Vai dar 1 hora de leitura, então eu vou encerrar. Falta 3 minutos para fazer 1 hora. Então eu vou encerrar nessa página aqui 20. Vai ficar faltando pouco para me terminar. Igual eu falei com vocês, eu estou lendo a mensagem O Éden de Satanás. E aí, eu tinha começado um pouquinho aqui. Como eu fui no banheiro e eu olhei aqui, já vai fazer 1 hora de leitura da palavra de Deus. Então eu vou encerrar por aqui, né? E se Deus quiser, amanhã eu faço mais uma leitura com vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou despedir de vocês. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu estou na página 20. E aí eu vou continuar a leitura com vocês aí. Então tenham um bom dia, reflitam na leitura. Se você puder escutar novamente, tem muitas coisas ricas aí. Vai ser publicado aí daqui a pouco no Instagram, mas eu jogo lá no YouTube também. No YouTube eu tenho lá as leituras que eu comecei a fazer, é Toninho Motoboy Expresso. Se você quiser ver lá na íntegra, né, que muitas vezes tem coisas aí que corta, você pode estar me seguindo lá, Toninho Motoboy Expresso. Assim que terminar a live, ela já deve ir aí para o Instagram, né? Eu também estou ao vivo no TikTok, eu estou aqui no TikTok e no Instagram. E lá no YouTube eu vou jogar ela também, assim que ela sair aí. Lá é Toninho Motoboy. E aí, se você quiser ver na íntegra, tem várias coisas lá. Então, Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou encerrar a live. E tenha um bom dia. Reflita sobre isso. Tudo começou no Jardim do Éden, tá, gente? O pecado veio de lá. Não obedecendo a palavra de Deus. E hoje está sendo a mesma coisa. Então, reflita sobre isso. Que Deus possa abençoar vocês. Que vocês possam ter um bom dia. Então, fique com Deus e eu vou encerrar a live.